Mais surreal do que isso é o recado que eu separei para vocês do Marcel Van Hatten. Vamos colocar aqui o Marcel falando sobre o que aconteceu no Supremo e a questão do marco temporal como uma das questões de pano de fundo. São várias, mas que devem agora ser objeto de atenção máxima nossa. Muito grave. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é uma afronta à democracia, é um ataque ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados, ao Senado da República. Hoje, com o fim do marco temporal decretado por decisão do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo declararam mais uma vez guerra ao Legislativo. Mais uma vez saíram do seu quadrado. Mais uma vez, assim como na discussão sobre a descriminalização das drogas e do aborto, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão nesta questão do marco temporal agredindo o país, a sociedade brasileira. O que o deputado Pedro Lupion declarou há pouco em vídeo postado nas redes sociais é o que a Câmara precisa fazer, é o que o Senado precisa fazer, obstruir tudo. Acabar com essa palhaçada que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão fazendo. Eles precisam sofrer impeachment do Senado da República. Não é possível continuar com ministros que estão agredindo o Poder Legislativo, agredindo a nós como deputados federais, agredindo os senadores da República, que não podem continuar, salvo exceções, covardes e frouxos em relação ao que está acontecendo no Brasil. É possível que o brasileiro continue tolerando quem está declarando guerra contra o país, guerra contra a democracia, contra o bom senso, que é o que estão fazendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Meu total repúdio, é gravíssimo o que está acontecendo, minha total solidariedade ao pessoal do agro, ao pessoal que tem direito às terras indígenas também, que estão sendo colocados como, nesse momento, atores inimigos do agro, quando deveriam justamente ser tratados como fizemos na aprovação do marco temporal na Câmara dos Deputados, sendo tratados como parceiros nessa discussão. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é uma continuidade da política de divisão do PT, de Lula, de todos os seus asseclas, e nós não podemos continuar tolerando que o STF seja simplesmente um puxadinho político do PT, que se obstrua tudo na Câmara, no Senado, tanto para dizer para o Supremo Tribunal Federal que não vai poder continuar com esse tipo de votação no marco temporal, nem na questão do aborto, nem na questão da descriminalização das drogas, nem em nenhuma questão que não lhe diz respeito, porque o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, não pelo Supremo Tribunal Federal, nem pelos seus ministros. Você tem pautas que são mais características de alguns deputados. Nesse caso, o Marcel Van Hatten trouxe para si a pauta do Supremo Tribunal Federal Abusivo, tanto que foi ele que iniciou a CPI do abuso de autoridade e queria criar como CPMI. Só que ele viu essa dificuldade, Adriles, de fazer a conexão com o Senado e com o PL. Quer dizer, o que o Marcel Van Hatten precisa, ou o que o PL precisa para fazer esse casamento? Esse casamento precisa existir. Ou o PL está esperando o deslinde do quê? Está esperando o Mauro Cid falar mais o quê na delação premiada? O que a gente está vendo acontecer aqui? A gente está esperando o povo. Se não houver povo na rua, sem metáfora, sem representação simbólica, se não houver povo reclamando por mais democracia, por mais liberdade, reclamando de seus representantes que não se sentem representados, o povo não se sente representado, porque ninguém elege deputado, senador, nem presidente da República para ficar subordinado a uma ditadura do judiciário que está legislando e executando todas as leis e de maneira completamente arbitrária, legislando a favor da liberação de drogas, legislando a favor da liberação do aborto, legislando a favor para cair o marco temporal, para fazer com que o governo federal desaproprie terras. Gente, pelo amor de Deus, a área agrícola do agronegócio é menos de 1% do território nacional. Menos de 1% do território nacional, por exemplo, que alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. As áreas indígenas demarcadas no Brasil hoje, tá? Sem a queda do marco temporal, são 14%.
É sério isso? Para que presta mais do que isso para a terra indígena? Às vezes são milhares de hectares para meia dúzia de pessoas, uma coisa completamente absurda. E a gente tem que ver não só um sentimento autoritário e uma ação autoritária do STF, como uma incultura, tem que dizer isso de maneira bastante direta, dos próprios ministros. Esses dias eu estava vendo o Dias Toffoli dizendo: não, nós temos que perceber que nós somos os invasores das terras indígenas, legislando em cima dos invadidos. Ou seja, uma mentalidade tacanha, progressista. Se for falar isso, você vai remontar até o Império Azteca lá. No Brasil já teve indígena, já teve italiano, já teve negro, já teve 1000 povos que eventualmente chegaram aqui e conformaram uma nação miscigenada, misturada, culturalmente riquíssima. Você vai ficar com essa coisa de dano moral do passado, histórico, você não vai ir para frente nunca. Pior, você quer demonizar o agronegócio para estabelecer uma nação indígena total, vai voltar o quê? A 1500? Que coisa completamente insana, que coisa completamente abusiva, coisa completamente abstrusa. E aí você tem vozes isoladas que falam em nome de uma população acuada, silenciada, perseguida, como a do Marcel Van Hatten. Você tem vozes isoladas, mas você não tem uma maioria expressiva no Congresso, o que é absolutamente irônico também. Que quando houve a eleição do 3 de outubro, houve uma maioria de conservadores eleitos no Congresso Nacional, deputados e senadores, a reboque da popularidade do Bolsonaro. E esses mesmos deputados e senadores, em sua grossa maioria, nada dizem. O senador, como diz o Marco Antônio, está na lua, lá, o Marcos Pontes. A senadora Tereza Cristina, quando vai falar do MST, não. Eu respeito enquanto ONG, só não pode invadir terra. Senadora, querida, o MST vive de invadir terra, o MST que é abrigado dentro do governo federal. A senadora, nessa mesma entrevista absolutamente patética que ela deu no Pânico, diz que o STF é o zelador da Constituição Federal, ou seja, o STF que tem solapado a democracia, tem rasgado a Constituição diariamente, e ninguém diz o óbvio. Ninguém tem coragem de dizer o óbvio. O Bolsonaro sumiu também, desapareceu. Não se vê nem sombra da voz dele. Tarcísio também sumiu. Ninguém diz nada. Todo mundo acomodado, acovardado, adequado a um sistema ditatorial. Até quando? A questão é essa. Não, um dia volta. Voltou na Nicarágua? Voltou na Venezuela? Voltou em Cuba? São ditaduras que estão lá há décadas, exatamente por essa premissa. Não, um dia volta à normalidade. Quando? Depois que a gente estiver morto? Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.